Hoje eu vou conversar com um documentarista que procura recuperar histórias e personagens brasileiros que vivem à margem da história oficial. O Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil e Soldados do Araguaia são histórias chocantes que foram reveladas pelas lentes do nosso convidado de hoje, o diretor de cinema e TV, Belisário Franca. Belisário, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer enorme te ter aqui. E me diz uma coisa, de onde vem esse interesse por essas histórias, como Menino 23 e Soldados do Araguaia? Bom, na minha atividade profissional, sim, já são aí mais de 20 anos, né, fazendo documentários, viajando pelo Brasil, eu tive a oportunidade de, enfim, conhecer pessoas, comunidades, histórias desse país e, ao mesmo tempo que eu conhecia essas histórias, eu reparava que elas não tinham um alcance muito grande. Eram histórias que ficavam restritas a pequenos grupos ou algumas até absolutamente silenciadas, que é enfim, eu acabei entendendo que essa é uma característica desse país, é um país que produz o silenciamento. Então isso começou a me incomodar e fui construindo algumas oportunidades de poder fazer alguns documentários esses que privilegiavam esse tipo de histórias. E o Menino 23 é um exemplo disso, onde a gente foi em busca, né, eu entrei em contato com o professor Sidney Aguilar, que já vinha desenvolvendo uma tese de doutorado baseado... Como é que você teve acesso, como você descobriu essa tese? Nós fazíamos na produtora, na Giros, um programa para o History Channel chamado Detetives da História. O programa tinha um dispositivo muito simples e ao mesmo tempo interessante. Um objeto detonava uma pesquisa dos detetives para descobrir de onde ele vinha. Podia ser uma espada que de repente durante a pesquisa era uma espada que esteve na Guerra do Paraguai. Durante o trabalho de pesquisa de possíveis conteúdos para essa série, me veio uma pesquisadora roteirista dizendo, olha, tem uma história de um professor lá em Campinas com um tijolo que tem uma suástica. Eu falei, opa, deixa eu ver isso. Aí ela mostrou, eu falei, vamos conversar com o professor. Convidamos o Sidney, ele veio conversar conosco, foi uma conversa longa. Naquele momento eu compreendi que tinha um material potente para a realização de uma série não, mais do que uma série, fazer um documentário. O Sidney topou, isso foi muito bacana, muito generoso da parte dele, disponibilizar toda a pesquisa para que a gente construísse um roteiro, começasse a pensar que documentário poderia ser esse. E a gente partiu para a produção. Agora, o que numa história que te move, que te traz o desejo de contá-la? Olha, primeiro a história tem que ser boa, ela tem que ser uma história, se ela me interessa, no que ela tem de potência, de novidade, ou seja, assim, eu vou estar olhando um recorte que a princípio não é igual ao que já foi produzido, isso me interessa já na largada. Então, assim, o próprio Menino 23 tinha ali uma história de silenciamento. Nós tínhamos nesse país uma elite na década de 30 que, enfim, flertava, né, com a eugenia, flertava com o higienismo, flertava... Tínhamos. Bom, você agora está tocando num ponto que a gente deixou para o final do filme e que, na verdade, a gente percebe que muitas dessas questões que o filme toca ainda tem uma permanência muito grande, ainda hoje. E aí sim, respondendo a sua pergunta, quando eu entendi que essa história tinha essa permanência, quando eu li a tese do Sidney e vi que ali havia uma série de fatores que ainda hoje estão presentes na nossa história, no nosso cotidiano, eu falei, eu acho que tem uma oportunidade aqui de, fazendo um link com o que aconteceu na década de 30, que na verdade, né, início do século XX, que na verdade reproduzia uma série de questões do século XIX. Mas assim, eu olhava assim, opa, mas aqui no século XXI, estamos assim quase na segunda, no início da segunda, quase mais 20 anos já se passaram do século XXI e a coisa ainda está muito próxima. Está reproduzindo muita coisa do século XIX, né? Ainda temos alguns comportamentos que estão arraigados. Então vamos assistir aqui um pedacinho de Menino 23.
A mentira nunca fica escondida por muito tempo. Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? É. O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado? É numerado. Era por escala, né? Tamanho. Ele quis preto só, porque branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira de novo. Acabamos os cavalos, mergulhado nos carneiros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. Que sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis? A minha infância foi roubada. Estendia a mão e ia, pá! Ficava de braço aberto, joelhar em cima de grão de milho e tudo. Deus o livre, só escutava o grito. Tomara que ninguém passe o que passei. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada. É um filme sobre memória, baseado na história oral desses homens, mas também baseado na história com H. E também nos documentos, de como era esse educandário, de como era essa fazenda, de como era aquela vida deles, do que foi essa história desses garotos. Então, para a gente situar quem está assistindo a gente que não teve contato ainda com o filme, com essa história, é a história de 50 meninos negros órfãos. Perfeito. Que foram, né, levados do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. Sim. Para serem escravizados numa fazenda de uma família tradicional e poderosa da época, que era os Rocha Miranda. Exatamente, é isso? Exatamente. O que aconteceu era uma década onde você tinha uma elite política, econômica e também social. Os Rocha Miranda faziam parte dessa elite e essa elite se permitia absurdos, né? Essa proximidade, esse flerte, né, com esses regimes totalitários europeus. Simplesmente a coisa estava naturalizada, ou seja, pegar 50 crianças numa suposta ação, né, para o bem e levar para viverem durante quase 10 anos em regime de trabalho forçado, sem educação, sem condições, cujo único nome que a gente pode dar isso... Sob tortura. Com castigos, né, físicos sérios, a gente tem aí os depoimentos. O único nome que a gente pode dar isso é escravidão. Né? Isso, então, em 1930. E se você... em 1932 que tem esse deslocamento. E a coisa é tão transversalmente, você tem... Santa Casa da Misericórdia, que pilotava esse orfanato, ou seja, você tem a igreja, o Estado, porque você tem um juiz, Melo Matos, que assina a liberação para que um tutor, um dos membros da família Rocha Miranda, desloque essas crianças. Então você tem o Estado, né, o poder público. E você que tem... até então era responsável por essas crianças, sim. Né, passando isso para a mão... Para a mão privada, para a mão de um tutor que supostamente iria cuidar, né, mas veja bem, não é uma adoção, era um outro regime, era um regime de tutor. Ou seja, aí você tem as famílias poderosas, que nesse caso são essa família Rocha Miranda. E uma família que flertava com o nazismo, inclusive o que deu origem a essa pesquisa foi exatamente os tijolos com a suástica achada na numa fazenda. Fazenda. Exatamente. A pesquisa ela é detonada quando o Sidney encontra esse tijolo numa fazenda
A partir daí ele levanta vários caminhos, vários fios, né, e se depara com... É um trabalho de investigação É um mesmo, trabalho né? investigativo, E um trabalho histórico investigativo. E o interessante é como ele se despertou para essa história. Foi, né, dando uma aula, Exatamente. e aí falando sobre o nazismo, aí uma aluna, né, diz para ele, né, na fazenda da minha família tem um tijolo com esse símbolo, com a suástica. Exatamente isso. E aí ele, enquanto historiador, ficou extremamente curioso Ou e seja, foi atrás. a dinâmica professor-aluno, ela é uma dinâmica rica. E nesse caso você tem, no caso, toda essa questão do Sidney, que é um curioso, que é uma pessoa que vai mesmo, e foi fundo nessa história. E quando a gente conhece essa história, a primeira coisa que a gente fez, falei, Sidney, podemos ir lá conversar com o seu Aloysio para filmá-lo, porque assim, ele já tinha naquele momento 89 anos, a gente sabe que nessa idade a saúde fragiliza de um momento para o outro e a gente queria, enfim, ter a oportunidade de não contar a história por terceiros, mas sim pelo próprio. E fomos uma vez, fomos duas vezes. Numa terceira vez, a gente chama ele para o Rio de Janeiro e ele vem fazer uma visita. Foi fácil convencê-lo a reviver isso tudo? Porque imagino Não. que deve ter sido muito dolorido para ele. Foi feito com muito cuidado, né? No sentido de que não era possível, e a gente sabia de que retomar essas memórias poderia ser doloroso. Então a gente foi com muito cuidado e aos poucos ele compreendeu. E aí a coragem dele Qual a de falar... estratégia que vocês usaram para lidar com isso? Uma estratégia da materialidade. A gente ia mostrando coisas para ele. Mostrava uma foto do educandário, mostrava um documento. Aos poucos ele foi entendendo que o Sidney, Sidney, era uma pessoa muito séria. Nós éramos pessoas sérias e cuidadosas, sem nenhuma forçação de barra, com muita calma. Mostramos um documento que mostrava a certidão de nascimento dele com o nome da mãe, que ele até então não tinha tido a oportunidade de saber, a mãe que colocou ele no orfanato. Então ele foi compreendendo, ele foi tendo confiança de que o que a gente queria fazer, na verdade, era dar uma oportunidade para essas lembranças que estavam ali embaixo, né, em algum momento, né, durante 70 anos submersa, pudessem aflorar dentro da possibilidade dele poder falar com o cuidado, com a dor que certamente ele teria, mas ainda com todo o respeito que essa escuta poderia trazer para essa fala que estava sendo colocada no filme. E tem um outro menino, né, que eu me esqueci o nome agora. Argemiro, né, que foi o único que conseguiu fugir dessa fazenda, né? O Argemiro, a história dele é muito interessante. Nas conversas da gente com o seu Aloysio, com o Sidney junto, o seu Aloysio fala do Argemiro. Ele, talvez ele estivesse na Marinha. Ele fala isso. Aí conversando... Aí vocês foram atrás. Nós fomos atrás. E acharam... Durante 6 meses, uma produtora nossa, uma pessoa de pesquisa, ficou indo na Marinha, mexendo em todos os arquivos da Marinha, até que achou 5 Argemiros dos Santos. Aí vocês foram atrás dos 5? Dos 5. Um deles era o Argemiro dos Santos, que esteve na fazenda. E esse homem estava em Foz do Iguaçu e tem toda a épica dele. E ele foi o único dos garotos que fugiu, né? Na adolescência ele resolveu fugir. E como fugiu. É que vocês chegaram na família do 2? Que é um personagem também muito interessante. A família do 2 e o 2 ficaram, né, na região. Para mim é um personagem talvez mais... o ponto fora da curva, mas que na verdade resume e concentra toda essa complexidade que foram a vida desses garotos. Ele foi aquele que ficou mais perto da família Rocha Miranda, porque ele ficou dentro da casa dos Rocha Miranda. Ele foi aquele que foi e não foi. Ele estava num limbo. Parecia que tinha sido adotado, porque ele veio para o Rio de Janeiro, foi treinado, né, para ser um cozinheiro, para ser um mordomo. Era uma espécie de escravo da Casa Grande. Né? Como bem disse o filho, uma espécie de Chica da Silva. Essa é a fala do filho, né? Com todas as leituras possíveis que essa fala possa trazer. Exatamente. Esse homem vive e é treinado, ainda adolescente, para ser isso, ser, digamos assim, o amo da casa, e durante as próximas décadas ele é. No entanto, foi assim, talvez essa proximidade não tenha sido
saudável. Ele foi o primeiro a morrer. Então, você morre com 57 anos, você vê seu Aloysio acaba falecendo com 93 e o seu Jorge Argemiro está aí com 95 inteiro. Então, é muito complexo esse lugar do limbo, de você não ser e ser, né? Ele não era mais do grupo dos meninos, porque ele já tinha se deslocado para Casa Grande, e ao mesmo tempo não pertencia àquele mundo. Isso ele percebeu, e quando ele percebe, tem todas as consequências dessa percepção. Tem muitos de nós que vivem esse papel até hoje. Gente, eu vou fazer um intervalo, mas já já a gente está de volta.